Gente, boa noite. Boa noite a todos. Todo mundo está me ouvindo? Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço para todo mundo ficar com o microfone no mudo e assistindo a apresentação que o Lucas vai compartilhar. O Lucas foi convidado pela gente para poder fazer esse webinário sobre a apresentação. Ele é muito bom. Prestem bastante atenção, aproveitem bastante. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui no chat. Quando ele está compartilhando a tela, provavelmente ele não consegue ver o chat que está escrito. Então, se for alguma coisa que não pode deixar passar, se for uma dúvida que pode atrapalhar o resto do entendimento da apresentação, pode desativar o microfone e perguntar, que aí fica melhor para ele ver, porque ele não consegue ver o chat, tá bom? Lucas, muito obrigada por ter aceitado o convite. Tá me ouvindo? Mariana, tô te ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Consigo sim. Tá falhando um pouquinho. Fala de novo. Melhorou agora? Melhorou. Beleza. Melhorou. E aí é isso, tá com você agora. Pode compartilhar sua tela aí que eu vou tirar a minha. Boa noite. Beleza. Obrigada, viu, Lucas? Tranquilo. Eu vou tentar falar pausadamente, gente, caso dê algum tipo de problema durante a apresentação, caso ela fale e tudo mais. Eu vou tentar buscar falar um pouquinho devagar para a gente não ter tanto problema, tá? Então, primeiramente, boa noite. Gente, eu acho um prazer estar aqui com vocês. A ideia dessa apresentação é que eu possa compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, como eu monto apresentações que são interessantes. A ideia é ajudar vocês a conseguirem representar da melhor maneira possível toda a mensagem que vocês querem colocar, principalmente para aqueles que são empreendedores, que têm que fazer bastante pitch. E acho que a motivação inicial mesmo é que a gente possa descobrir que para fazer uma apresentação você não precisa ser um cara mega cabuloso, né? Acho que a ideia é a gente seguir algumas pequenas premissas de trabalho e à medida que vocês forem seguindo essas premissas de trabalho, quanto mais vocês repetirem elas, mais fácil vai ficar de desenvolver apresentações, né? E para a gente ter uma dinâmica de trabalho interessante, o que eu proponho a gente fazer é primeiro trazer uma parte mais teórica, né, da apresentação, seguindo todo o método e tudo mais. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês são dicas de como ir montando a apresentação como um todo, mas um case um pouco mais real, que é basicamente eu montei essa própria apresentação. Então, para cada trecho que eu for explicando da apresentação, eu vou mostrar os materiais que eu fui criando e todas as partes e peças que eu fui separando para montar ela no final. Tá? Então, a ideia é que a gente possa seguir isso de uma maneira mais estruturada e tudo mais. E é interessante que todo mundo já deve ter visto, né, ao longo da sua vida, um slide como esse daqui. E a ideia desse slide, quando você vê, provavelmente o seu professor de faculdade já colocou esse slide, provavelmente o seu professor de escola, ou você já deve ter visto isso em algum evento de startup da vida. Esse slide como um todo, ele apresenta alguns probleminhas, né? Então, a primeira coisa que ele tem é um contraste muito forte de cores. Então, e as cores que estão nele são muito chamativas. Quando você bate o olho nesse slide, você não sabe ao certo qual que é a mensagem que ele passa, você não sabe se você olha para a parte amarela, para a parte vermelha e qual das imagens ali ao lado. Além disso, dependendo do seu público, vai ficar difícil ele captar algumas das mensagens. Então, o conteúdo desse slide ele fala basicamente sobre curiosidades do Breaking Bad, que é a série que é bem famosa. Mas qual que é o grande ponto dele? Ele vai trazendo algumas curiosidades, mas talvez quem é da plateia não consiga entender as referências das imagens. Então, a imagem colorida de baixo ela é muito clara. Ela é a imagem do próprio Walter White, que é o protagonista da série. Por outro lado, pouca gente vai conhecer a foto do cara que está em preto e branco, que é quem? O Heisenberg, que é exatamente o químico que deu
que deu origem, né, que um cara muito famoso lá atrás e que é homenageado na série como o codinome do próprio Walter White. Então, além dos elementos que você tem de cores muito fortes, de imagens que não necessariamente a sua plateia vai entender, você tem alguns termos também técnicos que você precisa ter um pouco de atenção dependendo de qual é a sua plateia. Então, falar da metanfetamina azul, tem que entender um pouco se a sua plateia vai entender isso ou não. Então, toda vez que a gente bate o olho no slide, é sempre importante a gente ter uma ideia do que a gente quer com isso, o que a gente quer apresentar, qual que é a mensagem que a gente quer transmitir. Por outro lado, vocês também já devem ter visto algumas apresentações bem interessantes, aquelas que chamam bastante a sua atenção. Uma que eu tiro, assim, que foi uma das poucas marcantes assim, que eu assisti, foi uma apresentação que aconteceu, salvo engano, no Startup Weekend, que aconteceu em Brasília, há alguns anos atrás, no qual o cara que foi fazer o pitch, ele tinha uma ideia de montar uma empresa de turismo focada no público que tem algum tipo de deficiência física, algum tipo de deficiência de mobilidade e tudo mais. E esse cara, quando ele chegou para fazer o pitch dele, ele estava numa cadeira de rodas, ele começou a fazer o pitch, começou a contar a história dele e envolver toda a plateia dentro daquela história. E aí ele, de repente, se levantou da cadeira quando ele foi falar da solução. Então, o simples gesto dele se levantar da cadeira quando foi falar da solução trouxe um simbolismo para aquela apresentação diferente. Ela representou, de certa forma, como que o produto ou o serviço que ele estava vendendo conseguiria mudar a experiência do cara que tem problema de mobilidade, que é no caso dele, um cara cadeirante, de tal forma que fizesse parecer para ele que aquela solução seria tão boa para ele como para uma pessoa que não tivesse esses problemas de mobilidade e tudo mais. Então esse é um ponto que foi, eu acho, bem marcante para mim também, né? E outra coisa também que é legal, que vocês já devem ter visto em algumas outras apresentações, é como as pessoas vendem as suas próprias ideias, né? Então, como que, por exemplo, um cara como Steve Jobs fala durante uma apresentação, quem já deve ter visto o discurso dele em Stanford percebe que a oratória dele é um pouco diferente. Quem deve ter visto outras apresentações, como por exemplo do Simon Sinek, percebe que a postura corporal dele também faz diferença. E quem já deve ter visto algumas apresentações que são legais, percebe que os slides fazem uma diferença. Então toda apresentação ela é uma união de diversos fatores. Então ela é uma união da sua linguagem corporal, da maneira como você fala e da maneira como você faz os seus próprios slides. Tudo isso envolvido numa história, num conteúdo que é interessante. Para essa apresentação eu não vou entrar tanto na questão do roteiro, né, ou no conteúdo, porque provavelmente vocês já devem ter visto isso no treinamento do Sigma na semana passada, mas eu vou postar algumas dicas de como fazer um roteiro interessante. Uma boa apresentação, considerando esses 3 fatores que eu citei, né, que é a linguagem corporal, a forma como você fala e o próprio slide, ela é uma apresentação que ela é capaz de te encantar, ela é capaz de te convencer de alguma coisa, e ela é capaz de despertar algum tipo de paixão, né? Ou seja, o que eu chamo de paixão nesse caso? Despertar aquela sede de ver mais, aquela curiosidade de estar ali, ou então fazer com que aquela mensagem que você está tentando dar para pessoas fique reverberando na cabeça delas. E para fazer isso, a gente não precisa, como eu falei, ser pessoas cabulosas, a gente não precisa ser designer para fazer slides tão bons, a gente não precisa ser um grande orador para falar bem nas próprias apresentações, assim como a gente também não precisa ser um excelente contador de histórias para poder montar um roteiro interessante, né? Então a gente consegue fazer isso de maneira simples e pegando diversas referências, né? Para isso, o mistério que a gente vai solucionar aqui, ele é bem simples, na realidade. O segredo para a gente conseguir fazer uma apresentação boa está dentro do processo de montar a própria apresentação. Esse modelinho aqui que eu estou trazendo para vocês é um modelo de uma empresa que chama Soap.
que é State of Art Presentations. Ela é uma empresa brasileira que é focada basicamente em fazer apresentações e treinar palestrantes, né, os apresentadores, de maneira que eles consigam fazer uma apresentação de uma maneira interessante e montam os slides de uma maneira que eles estejam muito próximos e que combinem com o jeito de ser do próprio apresentador, né? Então, são pontos interessantes. Para a gente citar um pouquinho por alto como funcionam essas etapas, a primeira delas a gente tem o diagnóstico. O diagnóstico, ele é o momento no qual você vai analisar qual cenário que vai estar presente naquela sua apresentação. Então, são momentos nos quais você vai responder perguntas como quem que é a sua audiência, qual que é a faixa etária deles, o que eles geralmente assistem, qual que é o linguajar deles, qual que é o contexto da apresentação na qual você vai, né, o contexto na qual essa apresentação vai ser realizada. Então, é uma reunião de negócios, é um pitch para investidor, é uma palestra que você vai fazer na universidade. Para cada um desses cenários, você muda, por exemplo, a linguagem com a qual você vai estar falando, né? E além de tudo, qual que é o seu perfil, né, de apresentador? Você é um cara um pouco mais tímido? Você é um cara mais formal? Você é um cara mais informal? Isso também impacta, né? Então é interessante que vocês tenham escrito isso em algum lugar, um pouco de qual que é esse cenário no qual você vai estar envolvido, né? A segunda fase é o roteiro. O roteiro é um momento no qual você vai colocar toda a sua história no papel. Então, uma boa apresentação, ela nada mais é do que uma excelente história contada. Então, um bom roteiro, ele consegue, inclusive, diferenciar duas posturas de empresa. Então, para a gente pegar um exemplo aqui, e ficar mais claro para vocês, imaginem que vocês têm uma apresentação de um gerente ou diretor de uma instituição bancária, que ele está num evento falando dos seus produtos e vendendo um pouco do peixe da empresa dele. Geralmente, como que você imagina que vai ser essa apresentação? O cara vai chegar no palco, ele vai estar todo formal, vai falar algo do tipo: boa noite, eu sou o fulano, sou diretor de um banco X, estou lá trabalhando lá há Y anos, entrei faz bastante tempo, para mim é uma felicidade imensa trabalhar ao lado de excelentes colaboradores. Nós oferecemos diversos serviços de qualidade, tais como o limite de crédito X, que atende tais clientes com os quais nós importamos muito e blá, blá, blá. Então, é uma apresentação bem formal, bem, digamos assim, tradicional, por assim dizer. Por outro lado, se a gente for ver um pouco da apresentação do Steve Jobs, quando ele vai apresentar pela primeira vez o iPhone, que é aquela apresentação que ele fez em 2006, 2007, a gente vê que o discurso dele tem uma encorpagem diferente. E ele fala mais ou menos assim: hoje eu vou apresentar para vocês 3 produtos revolucionários. O primeiro deles é um iPod com widescreen e touch controls. O segundo deles é um celular revolucionário. E o terceiro dele é um fantástico dispositivo de comunicação via internet. Um iPod, um celular e um comunicador via internet. E ele repete essa frase mais algumas vezes. E aí no final ele fala assim: eu não estou falando de 3 dispositivos, eu estou falando de um dispositivo só, um iPhone. E aí, nesse momento, é aquele momento em que a plateia vai à loucura, aplaude ele e tudo mais. Qual que é a diferença entre os discursos dele? É que o Steve Jobs, o que ele vende é muito o porquê, é o que eu vou fazer com aquele produto, o porquê de comprar, por que ele é importante para mim. Geralmente, quando a gente vai vender ideias, a gente sempre fala no que a gente está vendendo, depois a gente fala para que isso serve, e depois a gente vai tentar achar um porquê da pessoa usar aquilo, que é muito o pitch de venda que a gente vê geralmente. Eu seguiria o caminho inverso, que é o caminho do Golden Circle. Não sei se vocês conhecem ou não, mas para quem não conhece, vale a pena olhar essa referência. Tem um vídeo que chama Como Grandes Líderes Inspiram Ação, que é um vídeo de um cara chamado Simon Sinek, e ele fala da teoria dele do Golden Circle, que é como que grandes líderes vendem uma ideia, como que eles despertam a vontade nas pessoas de fazer algo inovador. Então, eles falam assim, que primeiro, quando você vai vender uma ideia ou contar uma história, você tem que despertar o porquê das pessoas, você tem que despertar a razão daquilo existir. Qual que é o motivo daquela apresentação estar acontecendo? Então, você vai fazer um pitch da sua empresa
qual que é o problema que você resolve? Qual que é o motivador que vai levar as pessoas, ou que levou vocês a criar aquele produto? Qual que é o why? Por isso que geralmente quando as pessoas vão fazer um pitch, ela começa contando alguma história, alguma referência do fulaninho, do cicraninho, do beltraninho, que já viveram a experiência X, Y, Z. Porque isso serve para você envolver a plateia naquela situação problema. Ou geralmente você consegue fazer isso também trazendo dados ou dicas, enfim, que existam no mundo real, que corroborem com a sua narrativa. Depois vocês vão falar o que vocês fizeram para investigar, por exemplo, esse problema e tudo mais. Nós validamos com X pessoas e por aí vai. Por fim, vocês é apresentado o produto. Então, primeiro eu sei a demanda, depois eu sei como eu investiguei ela, depois eu trago uma solução a essa demanda que já foi validada. É mais ou menos a ideia que o Golden Circle está trazendo, né? Você consegue ver com mais detalhes no próprio livro do Simon Sinek, que chama Start with Why. Depois a gente vai trabalhar a questão da identidade visual. Então aqui não é o momento em que você vai trabalhar necessariamente os slides, mas sim os elementos que compõem esse slide. Então aqui a gente está falando de formas, linhas, imagens, ícones, fotos, desenhos, tudo aquilo que vai compor os slides que vão ser criados é separado dentro dessa parte da identidade visual. Então, aqui você começa a idealizar também qual que vai ser o estilo da sua apresentação. Você quer uma apresentação mais formal? Você quer uma apresentação mais informal? Você quer uma estrutura um pouco mais minimalista? Ou seja, com menos elementos na tela no seu slide? Ou você quer uma estrutura um pouco mais preenchida? Então, por exemplo, quando eu montei esse slide que vocês estão vendo agora, eu optei por um modelo mais minimalista. Então, eu tenho pouquíssimos elementos na tela, eu tenho uma mensagem só sendo apresentada, porque eu acho que dessa forma é mais fácil para o cara que está olhando o meu slide entender. Mas eu também poderia fazer algum modelo um pouco mais encorpado, colocar alguns desenhozinhos que representem um processo, como aqueles desenhos que vocês veem no Smart Art, por exemplo, do PowerPoint, por aí vai. Então, acho que vai muito do estilo de apresentação que vocês estão querendo fazer e do seu próprio estilo também. Tá? Então, a identidade visual é o momento em que você define esses elementos. E aí, a confecção dos slides é a etapa na qual você vai juntar o roteiro que você desenhou, o melhor, que você redigiu, com a própria identidade visual para a qual você separou os elementos. E a partir disso você vai confeccionando os slides da melhor maneira possível. Aqui a gente não tem muito segredo, né? Eu acho que o grande ponto principal mesmo é a questão das referências, que eu vou falar um pouco mais para o final. Então, mas valem sempre aquelas regras gerais, né, que a gente fala de apresentação de slides, que é uma mensagem só por slide, não colocar, sempre tenha uma mensagem muito clara que você queira representar com ele. Eu evito ao máximo possível usar bullet points, acaba sendo muito padrão. Usar imagens com a qualidade boa, então a gente vai falar disso também um pouquinho mais para frente na apresentação. E assim como os slides não tem que ter muito texto, caso você esteja apresentando. É possível fazer slides com muito texto? Então, geralmente, apresentações que são feitas para serem baixadas da internet, que são aquelas self-sale presentations, né? Elas geralmente têm um pouquinho mais de texto. Então, eu acho que depende muito de qual que é de novo, o objetivo de vocês. Se vocês estão fazendo uma apresentação que vai ser usada como marketing de conteúdo para a sua empresa, talvez ela precise ter mais texto. Então, vamos supor que você queira montar uma apresentação que fale sobre inbound marketing. Então, provavelmente você vai ter que explicar qual o conceito, quais as principais técnicas utilizadas, qual são o conceito dessas técnicas, quais as métricas que você pode utilizar para traquear seus experimentos e por aí vai. Provavelmente esse texto, essa apresentação, ela não vai ser você não vai ter você como apresentador dela. Então ela precisa de um mais texto. Para quê? Para que a sua audiência que faça o download dela consiga absorver o conteúdo. Por outro lado, se você for apresentar sobre inbound marketing, provavelmente você não vai precisar de tanto texto na apresentação, porque muito texto na apresentação tira o foco da plateia, do que você está falando. E o mais importante quando está na apresentação é o conteúdo que você está ali para apresentar. Os slides são um mero suporte.
E, por fim, eu acho que a etapa que mais vai separar aí o joio do trigo é a questão do treino. Então, principalmente no que Tan já fala, é importante que você treine bastante. Então, para quem tem dificuldade de falar em público, para quem tem dificuldade de se expressar, ou às vezes gagueja, é importante você treinar talvez na frente do espelho, ou treinar com algum parceiro ou amigo que possa passar feedbacks sobre como está a sua fala, ou em último caso, você pode usar um gravador no seu próprio celular para ir tentar ir fazendo a apresentação, conversando com o próprio gravador. E depois você vai ouvir o seu próprio áudio e fazer uma reflexão sobre que pontos você poderia melhorar. Tá? Então, quanto mais vocês fazem essa sessão de treino, mais confortável vocês vão se sentir na apresentação e mais fácil vai ser de você se adaptar a diferentes situações. Então, em alguns momentos, vai ser preciso você acelerar a apresentação, em outros momentos vai ser preciso você deixar ela um pouco mais estendida. Então, quanto mais você treina, menos você depende de falas predefinidas e mais fica mais fácil para você de falar de uma forma fluente e natural com a sua plateia. Em todas essas etapas aqui, tem um ponto que vai reger todas elas, que são referências. Então, o que eu faço antes de montar uma apresentação? Eu sempre busco referências de apresentações correlatas ou de apresentações que eu tenho um certo tipo de admiração por elas. Por quê? Porque isso me ajuda no meu processo criativo, desde a montagem do roteiro até a construção dos slides. O diagnóstico, ele é uma etapa que ele pode ter algumas referências, mas geralmente eu uso referências de apresentações passadas. Então eu vejo, olha, na minha apresentação passada eu fiz para um público muito parecido com o dessa apresentação. Então eu usei esse linguajar, com esses termos técnicos aqui e por aí vai. Então é um processo que eu faço mais meu comigo mesmo. Todas as outras etapas vocês conseguem ter referências. Inclusive essa parte do treino, que é como executar uma apresentação em si, dá para você buscar referências e eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que eu uso como base toda vez que eu vou montar uma apresentação de slides, né? E aí agora a gente começa aqui uma etapa, dado que eu apresentei para vocês basicamente um modelo, né, de como montar os slides. A ideia aqui é que eu mostre para vocês um pouquinho de como que eu fiz para construir essa apresentação e algumas outras também que eu já fiz. Então acho que a ideia é mostrar como que eu utilizo, né, essas técnicas no meu dia a dia. Né? Então a primeira etapa que a gente vai falar é o diagnóstico. Então, antes de eu mostrar como que eu faço o diagnóstico, eu sempre respondo as seguintes perguntas. Quem que é a minha audiência? Que é o que eu já falei. Qual que é o meu objetivo? Então, se eu quero fazer um pitch para um investidor, o meu objetivo é que o investidor aporte um dinheiro para mim na minha startup. Se eu quero vender uma ideia de projeto para a minha empresa, o meu objetivo é que eu pegue a aprovação do meu gerente, do meu VP, do meu coordenador, por aí vai. Qual que é o seu perfil? Né? Então, o perfil, como eu falei, você é um cara mais restrito, introspectivo, mais extrovertido. Isso também vai impactar na forma como você vai estar falando, né, com a sua plateia. E quanto tempo você tem de apresentação? Então, esse é um dos fatores que mais podem te limitar ou te dar uma folguinha durante a sua apresentação. Por quê? Porque o tempo ele ajuda a definir o que é prioridade dentro do teu roteiro. O que é prioridade de fala. Então, quanto mais tempo você tem, mais pontos relevantes e mais mensagens-chave você vai poder deixar para sua plateia. Quanto menos tempo, obviamente, menos você vai ter de possibilidades de falar uma mensagem relevante para sua plateia. E você tem que estar preparado também, depois que você treinar bastante, para que esse tempo mude durante a sua apresentação. Então, imagine a seguinte situação. Imagine que vocês estão fazendo uma apresentação mensal de projetos, ou que vocês estão fazendo uma apresentação de aprovação de planejamento orçamentário para alguém. E um personagem-chave naquela apresentação, o seu gerente, o investidor, o seu coordenador, um vice-presidente, ou seja lá quem for,
Suponha que esse cara parece estar muito ocupado, ele está o tempo todo mexendo no celular, ele não está prestando tanta atenção na sua apresentação, porque ele está com a atenção dele dividida com outras atividades que, enfim, apesar de você não estar relacionado com elas, elas estão disputando o tempo com você. Então, nesse momento, você tem que encurtar sua apresentação, você tem que focar nos pontos principais dela, você tem que focar em frases de impacto, ou seja, tem que ter muito claro na sua cabeça quais os principais benefícios daquela ideia que você está vendendo, e para deixar isso na cabeça, principalmente desse cara, que faz parte da sua plateia, e para que você possa convencê-lo do ponto de vista que você está trazendo. Então, você se preparou, por exemplo, para meia hora de apresentação, mas de acordo com o comportamento do cara, você percebe que você só vai ter 15 minutos, você tem que estar preparado para em 15 minutos vender essa ideia muito bem. Assim como, por outro lado, se esse cara se empolgar muito com a tua ideia e ele quiser explorar ela um pouco mais, você tem que estar preparado também para estender o tempo da apresentação um pouquinho mais e responder um pouco dessas dúvidas. Então, qual que é o tempo? Como que eu consigo mensurar o tempo ideal de apresentação? Você define o tamanho do seu roteiro, testa como é o tamanho da apresentação que você vai fazer, e você coloca uma margem de gordura para cima e para baixo. O que eu faço? Se eu tenho uma apresentação que ela dura 10 minutos, eu digo que ela vale 15. Porque se a minha plateia se empolgar, eu tenho 5 minutos para conversar com ela. Só que esses 10 minutos também, eu consigo fazer eles em 7 minutos, por assim dizer. Então, eu consigo encurtar o tempo da apresentação, caso necessário. Então, como que você consegue o feeling em relação a isso? Quanto mais você faz apresentações, mais fácil vai ser para você de definir esse tempo ideal. Mas a regra do jogo, geralmente, que eu coloco se eu tenho um tempo X, eu coloco X mais 10% desse tempo, de 10 a 30% a mais de tempo, em termos de minutinhos. Assim como, se eu precisar diminuir esse tempo, eu coloco 10 a 30% menos também. Então, eu tenho essa margem de mais ou menos 30% em cima do tempo que eu defini de apresentação para ser feita. Se o tempo de apresentação ele já é pré-definido, então, por exemplo, quando você é convidado a fazer uma apresentação e ela pode durar no máximo 50 minutos, então você monta uma apresentação que, por exemplo, dure 40 e você deixa 10 de margem. Seja para perguntas e respostas, seja para caso haja algum atraso, ou caso a plateia pergunte muito e por aí vai. Tá. Outro fator importante também, dentro desse cenário, é fazer uma reflexão de quem que você quer ser para a sua plateia. Você quer ser aquele cara showman, ou você quer ser aquele cara mais formal? Independente de quem você queira ser, é importante que você se sinta confortável com isso. Dando o meu próprio exemplo para vocês. Eu sou bastante tímido na minha vida pessoal. Então, eu sou do tipo de pessoa que fica um pouco mais acanhado num grupo, que eu converso só com pessoas específicas. Eu não sou um cara tão extrovertido. Então, quando eu estou fazendo uma apresentação, para mim, eu tento ser o oposto. Por quê? Eu tento ser um cara mais extrovertido, eu tento passar uma mensagem um pouco mais vibrante, mensagens com um pouco mais, digamos assim, shocking durante a apresentação. Por quê? Porque isso gera um contraste com o meu perfil natural e isso chama a atenção da plateia de uma forma positiva. Por outro lado, se você quiser manter o seu próprio estilo também, ou seja, manter a sua própria personalidade, não tem problema. O mais importante aqui é que você se sinta confortável com a forma como você vai estar apresentando. E que você tenha muito claro qual que é esse perfil que você quer ter ali. Então, por quê? Porque se você tentar ser quem você não é, você vai ter 2 desafios na apresentação, que é o de fazer o deliver dessa apresentação, um roteiro, um conteúdo de qualidade, e tentar fingir ali ser quem você não é, sem você se sentir confortável com isso. Então, é importante que você tenha um pouquinho desse feeling também. Segundo ponto que a gente vai ver, e aí eu vou mostrar o diagnóstico junto com o roteiro agora para vocês de uma vez só, é a parte do roteiro em si. Dentro do roteiro, vocês têm alguns elementos principais, né? O primeiro deles é qual que é a mensagem-chave da sua apresentação. Então, essa mensagem-chave, ela nasce do objetivo que vocês definiram na etapa do diagnóstico. Então,
ela é... Uma regra geral, assim, para você montar uma mensagem principal interessante é que ela vai ser tão melhor para a sua plateia quanto ela parecer mais benéfica para ela. Ou seja, toda a audiência, toda a plateia, ela quer, de alguma forma, potencializar os pontos fortes dela, ela quer amenizar as dificuldades dela, e ela quer beneficiar suas próprias atividades, negócios, ou por aí vai. Então, ela tem que perceber algum tipo de benefício com aquilo que você está apresentando. E esse benefício está atrelado ao objetivo que você quer atingir. Você tem as suas mensagens de suporte, ou seja, quais são os argumentos que corroboram com aquela sua mensagem principal, que fazem ela parecer cada vez mais verdadeira. Por exemplo, estou fazendo um pitch de um produto, do produto da minha startup, fiz toda a contei toda a minha história, contei o porquê, contei como validei minha ideia, apresentei o meu produto, e o meu produto tem um slogan X. E por que esse produto atende e resolve todo o problema que eu contei anteriormente? Então, essa faz parte das mensagens de suporte que você está vendendo. O slogan, ele é uma mensagem de impacto para ficar na mente das pessoas. Então, é importante que essa frase ela tenha um pouco daquilo que você quer que a plateia mantenha na mente dela. Então, vamos pegar o exemplo do Obama, nas primeiras eleições dele, que ele lançou aquele slogan do Yes, we can. Então, é uma frase curta, mas é uma frase que é representativa nos Estados Unidos, porque ela traz um empoderamento, trouxe, no caso, um empoderamento para o povo americano, no sentido de, nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos fazer juntos, sei lá, um país melhor. Então, isso estava totalmente associado ao perfil do Barack Obama, como presidente, como ser um cara mais colaborativo, um cara do diálogo, um cara que quer chegar a um consenso entre todas as partes da sociedade e tudo mais. Então, essa mensagem de slogan casa com o objetivo dele, que era ser eleito, casa com as mensagens de suporte, que eram as propostas que ele tinha de eleição, e casa com o próprio perfil de quem ele é, né, que é um cara que traz essa mensagem, digamos assim, mais positiva e colaborativa do que os outros concorrentes dele na época. É importante também que o seu roteiro ele tem um raciocínio organizado, ele tem um começo, meio e fim, por assim dizer. Então, toda história ela vai ter um início, que é o momento no qual você vai contextualizar a sua plateia dentro daquilo que você está falando. Depois ela vai ter o seu clímax, que são todos os seus elementos que geram uma atenção maior da plateia. E depois vai ter um desfechamento ou um aprendizado que você vai deixar para a sua plateia, né? O conteúdo, né, mais especificamente o conteúdo de qualidade, esse é o fator que mais conta na sua apresentação. De nada adianta você ter um objetivo, de nada adianta você ter um ou outro argumento de suporte, um slogan chamativo, se você não tiver um conteúdo de qualidade, um conteúdo que seja capaz de mostrar o seu valor para a sua plateia. Então, e é importante que vocês consigam mostrar esse conteúdo de uma forma consistente, objetiva e concisa. Ou seja, a sua história tem que ser coerente, a sua história não pode demorar demais para ser contada, e a sua história tem que ir direto ao ponto, tem que ter um objetivo muito claro, né? Então, e para conseguir selecionar um conteúdo melhor, dependendo do contexto no qual você esteja inserido, é importante que se você tiver acesso a dados brutos disponíveis para a sua apresentação, que você utilize eles. Então, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação sobre o desmatamento da Amazônia e o seu objetivo é convencer alguém, um político, de implementar soluções ou projetos que visem proteger mais a floresta, talvez seja interessante trazer dados brutos de desflorestamento ao longo dos anos, porque isso corrobora com seus argumentos e isso traz um conteúdo de qualidade. Isso passa para a sua plateia a noção de que você domina aquele assunto sobre o qual você está falando. E não é mais só uma pessoa que está ali falando buzzwords para todo mundo, né? E, por fim, tem a parte da linguagem adequada, que é como que eu consigo, né, falar de uma maneira que a minha plateia esteja entendendo. Aí é um ponto que vai muito do diagnóstico também, que é para com quem que você está falando. Então, provavelmente, se eu falar com
com uma plateia mais jovem, por exemplo, adolescentes entre 14 e 18 anos, provavelmente eu posso falar com gírias, posso utilizar uma linguagem de memes, de GIFs, que eles provavelmente vão entender. Se eu estou falando com uma plateia um pouco mais velha, então executivos, investidores mais velhos e por aí vai, provavelmente eu não vou conseguir falar nesse mesmo linguajar, porque além de ser um linguajar que talvez eles não entendam, ele pode passar uma falta de credibilidade com esse público também. Então é importante entender bem onde a sua plateia se encaixa. Mas a regra geral do jogo é você geralmente fugir de clichê e discurso muito rebuscado. Então, um discurso que é extremamente técnico, cheio de palavras-chave, cheio de termos específicos de um domínio, geralmente eu evito, porque isso dificulta a compreensão da plateia em relação àquilo que você está falando. Então, isso acontece principalmente, se vocês prestarem atenção, em apresentações de empresas. Né? Geralmente, quando um coordenador é muito técnico, que está apresentando para o gerente dele, todo mundo fala um linguajar muito técnico, de processos e tudo mais, fica tudo no abstrato e difícil de ser enxergado na prática. Então, geralmente, eu uso uma linguagem mais simples, uma linguagem coloquial durante as minhas apresentações. E eu tento ser o mais concreto possível, ou seja, eu tento deixar a minha fala o mais próximo possível e o mais real possível em termos de exemplos com aquilo que a plateia está ouvindo. Isso facilita que ela visualize aquilo que você está falando, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é de como eu montei os roteiros na minha apresentação. Provavelmente vocês estão vendo essa barrinha aqui do próprio Skype for Business, mas eu vou tentar mudar aqui as abas para achar esses roteiros para vocês. Esse aqui é o roteiro da primeira vez que eu fiz essa apresentação. Tá? Então, eu fiz ela há 1 ano e meio, mais ou menos. Então, eu faço primeiro um brainstorming de possíveis nomes da apresentação. Então, esse aqui tinha os nomes que eu tinha definido e tudo mais. Nas anotações que eu faço aqui, eu coloco alguns elementos. O primeiro deles é um brainstorming, que eu faço sobre todas as ideias que eu preciso apresentar durante a minha fala. Então, eu vou escrevendo mesmo vários brainstorming de qualquer jeito, da maneira que me vier à cabeça. Por quê? Eu quero simplesmente deixar as ideias registradas aqui. Assim como, por exemplo, no caso dessa apresentação, a primeira vez que finalizei ela era um workshop. Então, eu precisava também desenhar esse workshop, onde eu desenhei o workshop aqui, embaixo. Então, eu dividi o workshop em algumas partes, marquei o tempinho que eu esperava que cada uma dessas etapas tivesse, para que eu pudesse pelo menos ter uma noçãozinha do tempo que ia levar toda a minha apresentação. Assim como eu botei o material que era necessário e por aí vai. Então, tem alguns outros elementos que eu vou colocando aqui também, que eu vou falar um pouco mais para frente, na parte de identidade visual, que são as fontes que eu utilizei. E aí aqui no meu script, eu vou redigindo cada fala que eu vou fazer. Eu vou contando toda a história que eu vou fazendo, que eu vou contar, né, durante a apresentação, da melhor maneira possível. Então, aqui na parte do roteiro, percebam que o meu roteiro tem umas 10 páginas. Aqui é onde eu realmente invisto a maior parte do meu tempo, tá? Então, provavelmente 60% a 70% do tempo que eu invisto fazendo apresentações é só escrevendo e definindo o próprio roteiro. Por quê? Porque daí isso vai impactar bastante em como que eu vou contar essa história para minha plateia. Os slides, eles ficam ali como o segundo ponto mais importante. Por quê? Porque uma vez que eu tenho o meu roteiro montado, a minha linguagem adequada, as mensagens principais, as mensagens de suporte definidas, eu sei exatamente o que precisa estar em cada um dos slides. E aí depois o meu desafio vai ser só como fazer esses slides ficarem mais atrativos, mais sexys para a minha plateia. Esse aqui é também um segundo exemplo de roteiro que eu fiz. Essa apresentação aqui, ela fala sobre Lean Analytics e métricas para startups, que eu fiz recentemente, tem menos de um mês. Então, também é um roteiro que é bem extenso, ele tem aí umas 5 páginas. Parece geralmente um trabalho bem árduo. No começo, realmente é um trabalho árduo você fazer o roteiro, mas depois ele vai ficando mais fácil, tá? O que eu faço geralmente quando eu não tenho tanto tempo
para fazer um roteiro, ou seja, eu preciso fazer uma apresentação de um dia para o outro, ou de uma apresentação de manhã para já fazer à tarde, enfim. Vão acontecer situações em que vocês vão vivenciar esse tipo de coisa também. Nesses casos, o que eu faço? Eu faço um diagnóstico muito rápido, respondendo aquelas perguntas chaves que eu passei para vocês, e o meu roteiro, ao invés de ter todo o texto redigido, como eu estou mostrando aqui para vocês, ele tem, basicamente, os tópicos sobre os quais eu vou ter que falar. Então, eu anoto cada um dos tópicos de maneira estruturada, de maneira organizada. Eu vou falar primeiro do ponto X, Y, Z, e depois, em cima desse roteirinho, eu monto os slides. E aí eu parto do pressuposto de que, a partir desses tópicos que eu vou elencando no papel ou num documento como esse, eu consigo destrinchar cada um desses tópicos em mais argumentos, em uma história e tudo mais. Então, ao invés de colocar os bullet points na apresentação, eu coloco os bullet points dentro do roteiro. Por quê? Porque isso facilita um pouco o meu trabalho e isso me permite ver tudo aquilo que eu vou falar e tudo aquilo que eu não vou falar dentro da apresentação. E isso é um fator também importante. Nem todo tipo de informação é interessante que seja colocado dentro dos slides. E aí, quem que vai definir qual é a informação relevante? Você, a partir do diagnóstico que você faz e do objetivo que você definiu para a apresentação. Fechando essa parte do roteiro, um outro fator também, que eu quase ia me esquecendo, você pode escrever o roteiro também de algumas formas. Tem essa forma dos bullet points, tem a forma que é o texto escrito corrido, como é esse aqui que eu fiz, com tabelas e tudo mais, e tem a forma que eu fiz para essa apresentação em específico, que eu já fui definindo dentro de cada slide qual que é o texto, né, qual que é a mensagem que eu quero passar em cada um deles. Tá? Qual que é o melhor jeito? O melhor jeito é aquilo que você se sente mais à vontade. Eu não tenho um jeito padrão, tá? Eu sempre adequo à necessidade. Ultimamente, eu tenho feito muito roteiro como esse daqui, que é um roteiro de texto corrido. Porque para mim é mais fácil, tá? Mas eu acho que vai muito de como que você prefere, né? Então, vejam bem o que se adequa melhor ao linguajar de você. Assim como também, dentro aqui do roteiro, você começa a redigir técnicas, né, de fala com a sua audiência. Então, por exemplo, técnicas para chamar atenção, você pode usar metáforas, você pode usar elementos de suspense, surpresa, você pode usar de humor, você pode questionar a plateia, colocar quais são as perguntas que você quer questionar a plateia. Tudo isso geralmente eu coloco no roteiro. Então, se eu planejo começar uma apresentação, por exemplo, um pitch, fazendo uma pergunta para a minha plateia, então eu sei exatamente qual que é essa pergunta e eu tenho geralmente anotado quais que são as expectativas de resposta. Por quê? Porque isso me permite também me adequar caso venha uma resposta que eu não esteja necessariamente esperando naquele primeiro momento. Assim como você, enquanto está escrevendo o roteiro, você pode dizer qual que é o plano B. Porque às vezes acontece também de você fazer uma pergunta para a plateia e ninguém te responder. E aí fica aquela torta de climão ali e às vezes você não sabe muito bem o que fazer. Então, o roteiro também te ajuda a planejar como que você vai sair dessas enroscadas que de vez em quando acontecem durante a apresentação. Terceiro ponto, identidade visual. Tá? Aqui a gente vai estar falando de 3 elementos principais, que são cores, fontes e imagens. A razão da gente falar só desses 3 elementos, tem outros elementos também, como linhas, como formas e tudo mais. São elementos um pouco mais abstratos, mas eu acredito que falando só desses 3 pontos, a gente resolve 80% dos problemas que as pessoas geralmente enfrentam quando estão fazendo a apresentação. Então, a gente pegando só esses 3 pontos aí, eu acho que já são mais que suficientes. Primeiro deles, cores, né? Toda cor dentro da tua apresentação, ela pode ser usada para determinar algum tipo de sensação na tua plateia. Então, eu deixei essas 3 cores aqui, que são o logo, né, de uma empresa aqui do Brasil. Então, quando você olha para essa cor aqui mais da esquerda, que é esse vermelho meio rosa,
ela pode te lembrar alguns elementos, algumas palavras-chave. Se a gente fizer um brainstorming aqui, provavelmente esse vermelho te lembra coisa como perigo ou amor. Essas duas palavras geralmente estão associadas com a cor vermelha. Essa cor azul, ela dá um tom de seriedade e sobriedade também para aquilo que está sendo apresentado. A cor preta, que é a cor do plano de fundo, ela traz um mistério. A cor amarela, ela geralmente vem associada a coisas positivas, né? E ela lembra também elementos de claridade e tudo mais, ela passa uma suavidade um pouco maior também para aquilo que você está apresentando, né? Então, todas essas cores compõem, por exemplo, o logo de várias empresas. Então, quando você olha para o logo de uma empresa, geralmente o que é feito nos trabalhos de identidade visual é exatamente isso, é entender quais as sensações que você quer despertar. Então, por exemplo, uma cor que é um azul escuro, ela traz um tom de seriedade. Quais as empresas que têm um tom com azul escuro, por exemplo? Você pega a logo da IBM. O logo da IBM é um azul muito escuro. Traz um tom de formalidade que casa muito com o fato de ser uma empresa que tem muitos e muitos anos de mercado, que traz uma experiência de longa data e por aí vai. Por outro lado, se você olhar uma startup como a Nubank, ela usa a cor roxo. Por quê? Porque a cor roxo, além de destoar de todas as outras cartões de crédito que existem, é uma cor que ela traz, digamos assim, um tom mais hipster. É um tom que ele é ao mesmo tempo legal, ao mesmo tempo ele não traz um grau de seriedade tão grande, assim como ele não traz um grau de informalismo tão grande. Ele está ali no tom certo. É uma empresa que ao mesmo tempo combina um serviço de qualidade, com resultados de qualidade para os clientes, ao mesmo tempo com um tomzinho ali de informalidade, sem muita burocracia e por aí vai. Né? Esse tom roxo tem sido usado por muitas outras empresas também, como um sinal, né, de quebra desses paradigmas muito tradicionais, por exemplo, no mercado financeiro. Então, algumas outras empresas também usam, se vocês pesquisarem, vão conseguir ver um pouquinho disso. Mas tá, onde que a gente olha as paletas de cores, né? Como que a gente define isso? Será que eu vou ter que escolher as cores a dedo? Não. Nesse caso, a gente pode pesquisar paletas de cores que já existem. E aí, para esse caso específico, eu uso esse site aqui, ó, chama Color Lovers. Tá? É um dos melhores sites que eu vi. Existem outros, né? Como, por exemplo, o Cooler, que é da Adobe. Só que o Cooler você tem que montar e montando sua própria paleta e tudo mais. Eu acho um pouquinho mais difícil. Nunca consegui me adaptar tão bem a ele. Mas para quem gosta de fazer um trabalho mais artesanal, de selecionar as cores mesmo, pode usar ele. Para quem gosta de um negócio já pronto, pode usar o Color Lovers. Então ele tem diversas paletas de cores fantásticas. Todas as cores elas vêm com padrão hexadecimal e com padrão RGB. Então você consegue transferir essas cores para o seu computador. Então quem usa Windows, por exemplo, basta vir aqui no PowerPoint. Pode selecionar qualquer uma das formas aqui. Quando você vem aqui, por exemplo, na cor de preenchimento e mais cores de preenchimento, quando você vem personalizar, você consegue colocar o RGB, né, que é Red, Green, Blue, vermelho, verde e o azul. Então basta você copiar no PowerPoint e está tudo certinho. Então geralmente o que eu faço eu copio todas as cores da paleta que eu seleciono no PowerPoint e a partir daí eu uso só essas cores durante a minha apresentação. Né? A dica que eu dou, caso vocês utilizem esse site, é que quando vocês entrarem pela primeira vez nele, selecionem as cores para a web, aqui, ó, dessa paleta web. Ela tem um jogo de cores muito bom e ela é bem flexível e dinâmica. Né? Ela tem cores mais sóbrias, cores mais digamos assim, mais leves e por aí vai. Então é uma excelente pedida quando vocês forem trabalhar a questão de cores, tá? Questão de fonte, tá? A fonte, ele é o elemento, pela experiência que eu tive, assim, que as pessoas geralmente menos prestam atenção, tá? Geralmente a gente sempre usa a fonte padrão do sistema operacional que a gente está usando. Então, se a gente usa o Windows, a gente usa as fontes padrões do Windows. Se a gente usa um Mac, a gente usa também as fontes padrão lá da Apple. E a gente sempre cai naquelas mesmices, né? Que é a Times New Roman,
que é a Verdana e por aí vai. São fontes que são boas para os fins para os quais elas são propostas, mas para apresentação eu geralmente não as utilizo tanto, né? Então, vamos falar um pouquinho por partes de fontes. Vamos analisar essas fontes que estão sendo mostradas aqui, vamos ver um pouquinho onde a gente consegue essas fontes e qual que são os significados de cada uma delas. O primeiro ponto é serifa. Serifa é um ponto que é um termo que é utilizado quando você está falando de fontes. E para quem não conhece esse termo, a serifa são esses tracinhos aqui, esses contornozinhos que existem, né, nas letras de algumas fontes, né? Então são essas barrinhas, delimitadores de borda que existem, né? E as fontes sem serifa são as fontes que não têm esses delimitadores, né? Então a gente está vendo aqui uma fonte com serifa e uma fonte sem serifa. O ideal, quando vocês vão fazer a apresentação, é que as fontes que vocês utilizem sejam sem serifa. A regra geral do jogo é, para documentos digitais, usem fontes sem serifas, para documentos físicos, usem fontes com serifa. A teoria por trás disso, pelo que eu já li, é que a serifa ela facilita o discernimento do olho das letras. Então, por exemplo, toda letra de jornal ela tem serifa. Como a letra é pequenininha, fica mais fácil para o leitor discernir uma letra da outra, principalmente para quem tem dificuldade de enxergar, né? Essas fontes também elas representam sensações diferentes para a plateia. Então, o que eu faço geralmente? Eu escolho uma fonte mais pesada quando eu quero destacar um texto dentro de uma série de coisas. É como se fosse um negrito. Então, essa fonte pesada ela me ajuda a dar negrito para uma frase. Essas fontes que elas são mais alongadas, né, e mais estreitas, elas são fontes mais holofote, elas são fontes que chamam a atenção. Elas são usadas, geralmente, se vocês virem algumas propagandas, por exemplo, do Netflix, usam fontes muito semelhantes a essa. Por quê? Elas têm um contraste legal, geralmente com um plano de fundo que eles colocam, e elas têm uma noção de holofote, de passar uma mensagem única. Elas direcionam, geralmente, a visão da tua plateia para o que está escrito nela. Então, isso também é um ponto legal. Vou mostrar para vocês também uma apresentação na qual eu usei fontes como essa. Eu uso, por exemplo, fontes de holofote para slides de troca de conteúdo ou slides de apresentação do conteúdo, ou seja, primeiro slide da apresentação. Eu uso uma fonte mais pesada para fazer highlight de texto dentro de textos que são mais menores e tudo mais. Essa fonte aqui mais cheia de curvas, ela é geralmente usada, por exemplo, em perfume. Ela traz um tom mais feminino, algo sexy e tudo mais. Geralmente, você não usa em apresentações. Eu, pelo menos, nunca tive a experiência de ter que usá-las, tá? Outro ponto que precisa ter cuidado é a questão do tamanho da fonte. Então, é sempre bom você ter uma fonte grande e legível do que uma fonte pequena e confusa. Então, geralmente, quando você está fazendo a apresentação e você não coloca muito texto no slide, opte por colocar uma letra grande e que seja legível como essa. Então, por exemplo, o grande legível que eu coloquei aqui é a fonte holofote, porque ela é fácil da plateia ver e direciona o olhar para ela, tá? Outro fator também interessante são as imagens. Mas antes de passar para as imagens, deixa eu só mostrar para vocês a questão de fontes. Onde que você acha fontes boas para ser instaladas na sua máquina? O melhor site que eu vi assim, que tem fontes de graça é o Google Fonts, tá? Então, você consegue procurar diversas fontes com diversos estilos diferentes para a sua apresentação. Então, eu uso um conjunto de fontes padrão para a maioria das minhas apresentações, mas aí eu fui definindo esse padrão ao longo do tempo. Mas se você entrar aqui na página inicial, você consegue ver diversas fontes diferentes, podem ser usadas com diversas finalidades diferentes. Todas for free, você só precisa fazer o download, clicar 2 vezes e ela vai ser instalada na sua máquina, sem problema nenhum. De imagem. A imagem, ela tem 2 pontos principais que eu geralmente vejo que as pessoas utilizam. O primeiro delas é imagens de qualidade versus imagens que não têm tanta qualidade.
Se vocês prestarem atenção em cada uma das imagens que estão aqui na periferia da tela, elas são imagens que, independente do tamanho delas, elas têm uma qualidade muito boa. Por outro lado, essa imagem aqui dos pincéis, ela está bem pixelada. Então, por que isso geralmente acontece? Acontece quando a pessoa pega a imagem e aumenta o tamanho dela por uma proporção que ela não foi direcionada para isso, né? Então a imagem geralmente fica pixelada. Isso faz perder um pouquinho da credibilidade da apresentação, porque dá uma noção de descaso da pessoa com aquela própria imagem, né? Outra coisa também que as pessoas podem fazer, eu já vi acontecer bastante, é usar a imagem que tem uma marca d'água. Aí também fica estranho porque você tira a atenção da plateia da sua apresentação para a marca d'água. Então é estranho, a pessoa fica sempre pensando, putz, o cara não teve o cuidado de achar uma imagem que ele pudesse utilizar de graça, por aí vai. Segundo ponto aqui também é interessante, que é evitar clichê dentro da apresentação. Porque o clichê é tudo aquilo que a pessoa já espera. Se você vai fazer uma apresentação e se você vai falar de parceria, provavelmente 90% das pessoas que você conhece vai usar uma imagem como essa, que você acha no iStock Photo e por aí vai, que são dois businessmen apertando as mãos, né? Então, isso é bem tradicionalzão, mas o que eu geralmente faria é usar uma imagem, ou então essa daqui também, que as pessoas usam, essa dos bonequinhos é clássica, né? Mas eu usaria uma imagem como essa, de remadores. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma apresentação de parceria com alguém, o que uma parceria é? O que uma parceria envolve? Ela envolve confiança, ela provavelmente envolve trabalho em equipe, ela provavelmente envolve a ideia de juntar forças para construir algo maior. Ou seja, o que você espera de uma parceria? É quase como se você esperasse que o cara fosse ali teu amigão, teu brother, né? Então, uma imagem como essa dos remadores, ela representa tudo isso. Um trabalho sincronizado, um trabalho harmônico, um trabalho em equipe. Esses caras provavelmente são parceiros. Então, provavelmente, quando você vai fazer uma apresentação e for falar de algum tipo de parceria, talvez valha a pena usar uma imagem como essa e contextualizar a sua plateia, não em relação à parceria em si, mas no que representa essa parceria, né? Quais esses elementos que estão envolvidos em fazer essa parceria. Para achar imagens, antes de a gente falar dos slides, eu uso alguns sites, tá? Então, não tem um site específico, tem algumas ideias específicas que vocês têm que estar atentos a elas, né? Então, o primeiro deles é o Flickr. É um site bem conhecido. E aí, a sacada para você achar imagens boas no Flickr e que você possa utilizar na sua apresentação sem problemas, está exatamente nesse ponto aqui, ó. Você pode achar imagens com qualquer licença, ou, mais especificamente, que são geralmente as imagens que eu procuro, são as imagens de criação comum, né, que são as imagens de Creative Commons. Essas imagens são as melhores possíveis para você utilizar, por quê? Porque geralmente imagens que você acha na internet, ela tem direito autoral de quem é dono daquela imagem envolvido. Então, se você utilizar uma imagem de maneira imprópria, você pode ter problemas jurídicos com isso. Então, quando você separa aqui por todos os materiais de criação comum ou de uso comercial permitido, por exemplo, você tem a garantia de que, no caso do Flickr, todas as imagens que aparecem para você tem uma licença interessante. Então, aqui, ó, no Flickr, quando você clica numa imagem, você consegue ver quais os direitos autorais que estão associados a ela. Se você clica aqui dentro desse link, você vê o detalhe desses direitos autorais também. Outro site interessante é o Unsplash. Cara, ele tem imagens de excelente qualidade que podem ser usadas também, todas com Creative Commons, e para algumas dessas imagens você nem precisa colocar referência. Então, são imagens de extrema qualidade que você consegue acessar no site. Ele tem um buscador também fantástico que você consegue utilizar. Então, tem muita imagem aqui que vocês podem ver. Para quem quer ver vídeos, quem quer colocar vídeos curtinhos, pequenininhos, tipo um GIF, tem o Pexels Vídeos também. É um site bem interessante. Já usei para eles como slide de abertura, um vídeo desse aqui de café, por exemplo. Então, você faz uma reunião de manhã e tudo mais. Então, antes da galera chegar na sala, você deixa esse vídeo rodando e repetindo várias vezes, para deixar aquele clima já de bem-vindo, vamos tomar café juntos para a plateia. É um ponto interessante. Tem esse aqui, que é o StockSnap.io, que também você pode fazer o download das imagens de graça.
É sempre importante você olhar em cada um desses sites quais são as licenças, né, que estão envolvidas no uso dessas imagens e que tipo de referência você tem que colocar ao autor dessa imagem dentro da sua apresentação. Então, esse é um fator também que geralmente as pessoas não prestam tanta atenção, que é, putz, eu preciso dar valor ao trabalho que outra pessoa fez, então eu preciso colocar aquela referência em algum lugar. Geralmente você coloca dentro da apresentação, ou no final da apresentação, ou no roteiro da apresentação que você vai compartilhar com outra, quando você vai compartilhar sua apresentação com outras pessoas, e por aí vai. Então, todos esses sites trazem imagens de excelente qualidade para vocês utilizarem. E, geralmente, o que eu faço quando eu estou montando a minha apresentação? Dentro do meu roteiro, do meu arquivo do roteiro, onde eu falo os tópicos que vão ser abordados, como aqui que eu guardo dentro do roteiro quais são as fontes que eu vou utilizar e os links para fazer o download dela, quais são as fontes, qual é a paleta de cores que eu vou usar e o link para ela, e quais os links de cada uma das imagens que eu vou fazer para usar na minha apresentação. Geralmente, eu faço o download de várias imagens que eu acredito que são correlatas com a minha apresentação, e o que me ajuda a selecionar as imagens é o roteiro que eu escrevi. Então, se eu no roteiro, por exemplo, eu estou falando de parceria, então provavelmente eu vou achar uma imagem como a da canoa que eu mostrei para vocês. E aí eu deixo o link de cada uma delas aqui, já no meu arquivinho do roteiro, porque caso eu precise achar elas depois, para usar em outra apresentação, e eu não esteja com a apresentação em mãos, eu consigo achar pelo menos nesse arquivo aqui. Tá? Assim como eu coloco referências aqui também, que são todas as apresentações que eu uso como base para fazer os meus slides. Né? Nos slides em si, a gente não tem tanto segredo assim na hora de construir slides. O que me ajuda muito a construir um slide legal? É olhar apresentações que outras pessoas já fazem. E aí tentar entender quais os elementos que elas usam que podem me ajudar. Uma vez que eu olhei esses slides de referência, eu vou tentar montar slides correlatos com esses. E aí eu uso uma ou outra técnica que eu já vi em algum lugar. Então vamos por partes, né? Onde que eu acho geralmente slides interessantes? Tem algumas apresentações que eu sempre olho e revejo todas as vezes que eu vou fazer a apresentação. Então algumas delas são essa daqui, que chama You Suck at PowerPoint, que é de um cara que chama Jesse D. Vocês podem seguir ele no SlideShare. Ele tem duas apresentações assim, que eu gosto muito. A primeira delas é essa daqui, onde ele tem vários slides que explicam por que a sua apresentação não é legal. E aí você começa a ver o modelo dos slides dele. Então, por exemplo, ele tem um slide preto e branco com uma letra fininha aqui do lado. Putz, eu posso fazer um slide desse na minha apresentação. Isso vai se encaixar, por exemplo, quando eu estiver falando das dores do meu cliente numa apresentação de pitch, por exemplo. Eu posso ter uma imagem de fundo preto e branca com um cara sofrendo e botar uma imagenzinha, um textinho como esse aqui que contraste com o plano de fundo. Por aí vai. E aqui ele dá várias e várias dicas aqui de como montar esses slides de maneira interessante, né? Então, esse slide aqui, ele colocou uma imagem preto e branco, mais uma barrinha aqui preta, mas essa barra tem uma opacidade baixa, então dá uma suavizada para não ficar aquele preto muito tenso também na apresentação. E por aí vai. Essa é a primeira apresentação. A segunda é essa daqui, que chama Steal This Presentation, que também é desse cara, que é o Jesse D. Ele também traz vários slides interessantes. E aqui você vai vendo dicas. O que ele fez nesse slide aqui para que o texto ficasse bem legível. Ele pegou uma imagem, ele colocou uma capa em cima dela, né, uma capa mais clara em cima dela, tipo um fundo branquinho, ou diminuiu a opacidade dela. E dessa forma a letra, o texto aqui, ficou mais visível. Então eu faço também um pouco desses jogos nas minhas apresentações. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma maneira fácil. E por aí vai. Aqui você consegue ver várias dicas dele também de como montar. Uma apresentação que é mais próxima da realidade da gente, para quem mora em Brasília, é a desse cara aqui, que é o Alexandre Gomes. Ele é um empreendedor de Brasília. Ele já deu aula na Universa, e aqui é uma apresentação que ele faz que é bem interessante. Então ele é um cara que ele junta vários elementos distintos num mesmo slide, né? Então percebam, ele coloca uma imagem, um texto pequeno, que contrasta com um plano de fundo branco, a letra dele não tem serifa e por aí vai. Então
Ele vai colocando cada um desses elementos e a apresentação dele é muito característica. Ela tem palavras-chave, palavras grandes e pouquíssimo texto. Assim como ele faz bastante uso de imagens, né? Então você consegue acompanhar o slide share dele e ver diversos elementos de apresentação. Então por que eu sempre dou uma olhada nessas outras apresentações que estão aí disponíveis na internet? Porque isso me ajuda a me inspirar e a pensar em quais são os slides que eu vou fazer. Então, por exemplo, se a gente pegar aquele slide que eu mostrei para vocês do texto, né, que ele está mais visível, mesmo com a imagem de fundo, como que a gente faz um modelo semelhante a esse? A gente pega uma imagem como essa daqui, percebam que ela é muito clara, né? Então ela tem um elemento de claridade muito grande. E aí eu coloco o meu texto, que é o mãos à obra. Percebam que quando eu bato o olho nessa imagem, eu não sei exatamente para onde olhar. Por quê? Porque a imagem é muito clara e a minha caixinha verde, ela também é muito clara. Então as duas estão disputando a minha atenção como um cara que está olhando para o slide. Então o que eu faço? Eu coloco uma telinha preta, né, por cima da imagem, porque isso ajuda a pessoa a olhar diretamente para a minha mensagem. Como que eu coloco essa telinha preta em cima? No PowerPoint é bem simples. Então, quando você está com um slide aqui, geralmente essa telinha preta em cima, ela é um retângulo. Então, o que eu faço? Eu desenho um retângulo do tamanho do slide, e aí eu venho aqui em formatar, e nas cores de preenchimento eu diminuo a opacidade dele. Então, eu coloco a opacidade dele geralmente em 70%, e ao mesmo tempo, aquilo que era um preto forte, ele fica quase transparente, e ele ajuda a contrastar com a cor verde aqui, que é para onde eu quero que a minha plateia olhe. Então, é assim, geralmente, que esses caras fazem essas técnicas, né? Então, sempre o que eu faço eu olho outros slides e vejo o que é melhor para eu desenhar para a minha apresentação. Outro exemplo que eu geralmente acho interessante é o exemplo de apresentação de dados. Nesse aqui, imagine que vocês estão fazendo uma apresentação de resultados de um projeto ou de resultados da sua startup para um investidor, por exemplo. Geralmente o que as pessoas fazem elas colocam um slide com um textinho, um títulozinho, um textinho e um gráfico que elas dão Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que é feito do Excel, né? Ou de algum outro spreadsheet. Só que o que acontece? Os gráficos que são montados por padrão nessas ferramentas, eles não são tão bonitos, né? E eles não ajudam a sua plateia, o seu interlocutor, a entender qual que é o ponto que você quer destacar. Então, como que eu falei para esse slide de uma maneira mais chamativa? Focando no que o gráfico tem a me mostrar de relevante e não tanto nas mensagens nesse textão que está escrito em cima, né? Porque o textão eu posso falar. Então, o que eu geralmente faço? Eu retiro o texto que está embaixo do título, porque esse texto eu posso falar, já que eu estou apresentando. Eu mantenho um título do slide, porque ele dá o contexto para a plateia daquilo que vai ser feito, ou do contexto sobre o qual você está falando, daquele assunto. E o gráfico, eu tiro as linhas horizontais, tiro as linhas verticais, eu diminuo a quantidade de elementos que existem aqui nos eixos, né? Deixo só a quantidade de elementos necessária. E, nesse caso eu queira mostrar um resultado específico, que é o resultado mais baixo de um período, por exemplo, do segundo semestre de algum ano, eu simplesmente pinto a exata barrinha de uma outra cor e destaco também o valor dela aqui. Então, o valor dela está destacado em relação aos outros números, está maior e está em amarelo. Por quê? Porque ele contrasta com todo o resto. Então, dessa maneira, quando a minha plateia olha para o meu slide, o que ela vai ver? Ela vai ver o título do slide e ela vai olhar para essa barrinha amarela. Quando ela olhar para a barrinha amarela, eu estou contextualizando ela. Olha, aqui são os meus resultados dos últimos 4 semestres, meu resultado financeiro dos últimos 4 semestres. Como vocês podem ver, a gente teve um resultado mais baixo no segundo semestre, onde a gente teve, 2,7 milhões de faturamento. Isso aconteceu por X, Y, Z. Então, você está dando um highlight naquele tópico sobre o qual fala o seu slide, né?
Então, o mais importante quando vocês estão montando o slide é chamar atenção para aquela mensagem. A atenção humana ela é muito atraída pelo contraste, né? E ela é sempre atraída pelo ponto que tem o maior contraste de todos, nesse caso, para o ponto amarelo. Usar animações também ajuda a ganhar a atenção da plateia. Eu geralmente não uso animações nas minhas apresentações. Por quê? Porque geralmente eu salvo as minhas apresentações em PDF. É um jeito mais seguro de garantir que os meus slides não percam a qualidade deles, né? Então, qual que é o risco de você salvar sua apresentação em PPT e colocá-la em outro computador? É que se você usa uma fonte ou usa uma cor que não existe no outro computador, você corre o risco de a sua apresentação perder toda a estrutura dela. Então, o PDF, como ele funciona como uma imagem, né, um snapshot, uma foto de cada um dos slides, você não pode alterar o conteúdo dos slides, mas ao mesmo tempo você não tem esse problema de portabilidade de fontes e cores. Então tem esse trade-off. Caso vocês queiram salvar os slides com as suas fontes e cores, é possível? É possível. O próprio PowerPoint permite que vocês façam isso. Lá nas suas opções acho que lá no salvar como, tem uma opção de você salvar, ele bota assim, salvar e incorporar fontes e cores dentro da sua apresentação. E aí você garante que, se você portar a sua apresentação, por exemplo, de um computador com Windows para outro computador com Windows, ela vai manter essas fontes sem problemas de cores, porque a fonte está dentro da apresentação e não do lado de fora dela, né? E, por fim, para a gente treinar, né, como que a gente treina os slides, como que a gente treina para fazer a própria apresentação, né? Eu acho que antes de fazer a minha própria apresentação, eu olho outras apresentações correlatas ou apresentações de pessoas que eu tenho alguma admiração ou pessoas que, para mim, são referências nessa hora de fazer, né? Nessa hora de apresentar e tudo mais. Algumas apresentações que eu acho que são legais, ou vídeos que são legais de vocês verem e que podem ajudar vocês a acharem o melhor caminho para fazerem seus próprios slides e apresentações. A primeira delas é essa aqui, The Clues to a Great Story, que é um TED Talk, que é bem interessante, que aí ele casa um pouquinho também com o que o Sigmar já trouxe para a galera da Cotidiano, no último talk que ele fez. Outra apresentação que eu admiro bastante são as do Simon Sinek. Ele é um cara que tem uma linguagem corporal muito forte, ele tem uma expressividade na apresentação dele muito forte, e o conteúdo dele também é de qualidade. Então, todos os vídeos dele, geralmente, como Why Leaders Eat Last, If You Don't Understand People, You Don't Understand Business, How Great Leaders Inspire Action, que é aquela apresentação que eu falei para vocês do Golden Circle, todas elas são muito bem feitas por ele. E vale a pena você usar elas como referência, porque você consegue ter insights. Putz, eu posso falar as coisas dessa forma para a minha plateia. Olha, eu posso me portar dessa forma. Essa é a linguagem corporal que ele utilizou, esse é o gesto de mão que ele fez, que fez a plateia, que me chamou mais atenção. Talvez a minha plateia também tenha a sua atenção ganha caso eu faça esse mesmo gesto. Então, vale a pena vocês darem sempre uma olhada. Também, quem quiser um exemplo mais local de vocês, recomendo ver bastante as apresentações da Ossobuco, que é um evento que acontecia, não sei se ainda acontece, em Brasília. Essa aqui em especial, que é a do Ale Gomes, que é a Sem Tesão Não Há Solução, ela é um bom exemplo de como você fazer uma apresentação legal, seja com os slides, seja com a própria fala, né? Então o Ale, ele é um cara que ele não tem tanta... Ele não é um cara que tipo, é um mega showman assim, que gesticula pra caramba. Mas ele é um cara que traz uma entonação de voz interessante e os slides dele casam com o jeito dele de falar. Então isso é interessante que vocês casem também. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo. Esses são os exemplos das apresentações mesmo. Outro ponto interessante que vocês podem ver é que tipo de mensagem eu quero passar pelos meus slides. Então essa apresentação aqui eu fiz, é uma apresentação técnica que traz práticas de fazer código de maneira possível. E nessa apresentação eu consegui utilizar, por exemplo, esses elementos. Então
uma imagem, por exemplo, do cara do Globo Repórter, com as frases dele e tudo mais. Por que uma slide como esse, que tem um tom mais informal, de brincadeira, por que ele se encaixa tão bem? Primeiro porque o meu estilo que eu quero trazer nas minhas apresentações, ele é mais extrovertido e ele é mais informal. Segundo, o público para quem eu estava apresentando entende essa referência como um meme também, ou entende quando, caso eu vá falar desse cara. Por mais que ele seja bastante conhecido, talvez para uma plateia mais séria não tenha muita graça, mas para a plateia para a qual eu estava apresentando tem. A fonte que eu uso é uma fonte estreita e alongada. Então essa fonte ela chama a atenção. Então eu olho para o plano de fundo, vejo o cara do Globo Repórter e olho as 3 perguntas-chave, são as perguntas que esse cara fez. Então, dado o contexto dessa apresentação, eu consigo utilizar esses elementos também. Então, caso você vá para uma apresentação mais formal, não. Assim como, por exemplo, eu usei esse cara aqui do History Channel, que é um cara também mais informal, ele é um grande meme também que está presente. De novo, a minha plateia aceita esse tipo de elemento, né? Então, e especificamente nesse slide, eu utilizei um plano de fundo que contrasta bem. Ele não é um preto sólido, se vocês prestarem bem atenção, ele é como se fosse um cimento queimado mais escuro, ele tem uma textura, né? E alguns daqueles sites que eu passei para vocês também, salvo engano, é o Unsplash, ele tem textura também que você pode fazer o download e usar como plano de fundo na sua apresentação. Qual que é a vantagem de você usar uma textura ao invés de você usar uma cor chapada? É que ela dá um tom diferente. Todo mundo coloca um fundo chapado. Esse fundo mais, como se fosse um cimentinho riscado, ele faz com que a minha letra pareça que está sendo escrita ali em cima de um quadro negro ou coisa do tipo. Então dá um tom diferente também para esse próprio slide. Como que eu cheguei na ideia de montar esse slide? Porque provavelmente eu achei um slide dentro das apresentações que eu uso como referência que tinha algo muito parecido. Então eu olhei o plano de fundo dela e eu falei, putz, cara, eu posso colocar um plano de fundo diferente na minha apresentação também. E aí eu fiz uma experimentação e deu certo. Coloquei uma cor que contrasta com o fundo e ao mesmo tempo um fundo que é legal e que casa também com essa imagem aqui do lado. Não percebam que assim, eu não fiz um grande trabalho de design, mas ao mesmo tempo ficou um slide que ele é bem focado. Quando o cara olha para a tela, ele vai ler esse texto, que é para onde eu quero que ele olhe mesmo, que é o conceito que eu estou dando de 12 Factor App. E quando ele olha para o slide como um todo, ele vê o meme do lado e traz essa questão de ser engraçado também para ele, né? Gente, a gente fecha por aqui toda a apresentação como um todo. Então, todo o passo a passo, o que a gente viu aqui, toda a metodologia que eu uso para criar as apresentações, desde o roteiro, do diagnóstico até a elaboração dos próprios slides. E assim como eu mostrei para vocês alguns exemplos do que eu venho fazendo ao longo do tempo com as minhas apresentações também. Vale a ressalva que, num primeiro momento, esse processo talvez seja demorado, exatamente porque geralmente a gente não está adaptado a segui-lo, mas no começo eu demorava talvez um dia inteiro para fazer uma apresentação, entre pesquisas, referências, montagem de slides, busca das imagens, cores e tudo mais. Hoje eu faço em poucas horas. Então, quanto mais vocês utilizam esse processo, mais fácil vai ficar de seguir. Então, tem esses trade-offs também. Assim como algumas dessas etapas, caso vocês se sintam à vontade, vocês podem pular. Então, se vocês não quiserem fazer um diagnóstico, se só quiserem fazer um roteiro com bullet point e já passar para os slides, sem necessariamente separar as imagens e cores, também vocês podem seguir esse caminho. Eu sigo ele passo a passo porque ele me ajuda nas minhas próximas apresentações. Então, quando eu montei esse conjunto de slides aqui para vocês, eu basicamente reaproveitei uma apresentação que eu já tinha feito, aproveitei o jogo de cores, usei uma ou outra imagem que eu já tinha referenciadas de outras apresentações, e o roteiro eu acabei montando. Então, geralmente, eu me dediquei mais ao roteiro, porque os outros elementos eles já estavam prontos. Então, ao invés de você ter aquele PPTzão padrão da sua empresa, você já vai ter as partes e peças que você pode utilizar no seu PPT, e você vai só precisar montar os seus slides da melhor maneira possível, né? Então, é um jeito também de você não precisar usar aquele template de slides que geralmente as empresas têm. Então, também tem esse benefício dentro do processo. Bom,
É isso que eu tinha para apresentar para vocês, gente. Tem várias outras referências também que eu posso passar para vocês a posteriori, caso alguém se interesse. Eu preferi me ater àquelas que são as principais, mas eu uso diversas outras, inclusive sites que já trazem slides prontos, como o Canva. Mas quem quiser, estou à disposição, posso abrir para perguntas. Acho que demorou um pouquinho mais do que eu esperava. Mas é isso, gente. Obrigado, boa noite. Pessoal, se tiver dúvida, pode escrever aqui no... Eu vou tirar aqui, vou descompartilhar minha tela. Para você conseguir ver. Pronto. Gente, vocês podem falar também, caso não queiram digitar e tal. Pode desativar o microfone, ativar o microfone, fica melhor fazer pergunta. Acho até mais fácil. Oi, pessoal, Amanda falando. Eu tinha uma dúvida sobre esse Pexels Vídeos que você deu aqui como uma das fontes que você tira imagens. Quais seriam os melhores momentos da apresentação para colocar? Se você para os vídeos ou deixa eles rodando durante a apresentação? Achei o site muito legal, mas eu fiquei um pouco na dúvida disso. Eu acho que tudo depende. Acho que primeiro de tudo, a sua plateia é aberta para ter esse tipo de... Geralmente as plateias para quem eu apresento são abertas para ter um vídeo desse descontraído e tudo mais. Então sempre tomo um cuidado. Eu já teve minhas apresentações formais, por exemplo, apresentações de trabalho, geralmente eu não coloco. Principalmente quando é para apresentações para C-levels, né, que é o cara que é o CTO, CEO e tudo mais. Porque eu acho que traz um informalismo que eu não sei se é tão aceito, geralmente por esse público. Quando que eu uso essas imagens ou vídeos? Quando é vídeo, é no começo da apresentação, muito para quebrar o clima, ou quebrar o gelo da galera. Então, essa imagem do café, por que eu usei ela de manhã cedo? Porque geralmente quando você chega numa reunião de manhã cedo, ainda mais quando é no começo da semana, segunda ou terça-feira, tá todo mundo de saco cheio, porque você acabou de voltar do final de semana, você tá com sono, e por mais que você seja um cara mega motivado, você ainda não tá no gás, porque você ainda não entrou no pique da semana. Então, essa imagem do café é meio que um lembrete pra galera dizer assim, cara, vamos tomar aqui um café junto, você já tá acordado? Prepara, presta atenção no que eu vou falar. E aí tem um jeito no PowerPoint de você deixar o videozinho repetindo várias vezes. Quando você geralmente adiciona um vídeo, porque você vai lá em formatar, tem um jeito de colocar para ele ficar repetindo várias vezes. E aí, antes das pessoas entrarem na sala, você abre o slide, bota ele no modo tela cheia e clica. Aí já é uma outra história. GIF eu geralmente não uso nas minhas apresentações, porque eu acho que são muito informais e a qualidade deles é muito baixa, a qualidade de imagem dele. Mas eu já vi gente utilizando, mas as apresentações elas têm um tom muito informal. E aí elas usam do meio da apresentação mesmo. Então, por exemplo, já vi gente que nesse slide que eu mostrei, por exemplo, do cara do Globo Repórter, colocou um GIF. Então, por exemplo, o GIF do Caetano Veloso lá. Que é aquele ele fala assim, nossa, que isso, cara? Você tá louco? Que loucura é essa? Então tem um gifzinho do Caetano falando isso, se mexendo. Tem gente que coloca isso, mas tem que ser uma plateia que está muito envolvida nesse mundo de gifs e memes e que possa entender a referência. Porque se for uma plateia mais old school, assim, provavelmente você vai estar dando um tiro no pé. Então, acho que realmente a mensagem se for para colocar vídeo, eu coloco no começo da apresentação, deixa ele repetindo o tempo todo. Porque são esses vídeos curtinhos. GIF eu geralmente evito, principalmente para o ambiente profissional. E vídeos, caso você queira mostrar um vídeo do YouTube dentro da sua apresentação, eu coloco ela embedada, né, incorporada dentro da apresentação, e faço o tradicionalzão mesmo. Eu coloco numa caixinha pequena, não boto tela cheia, e eu só mando executar lá. É uma possibilidade.
outra possibilidade também é você tirar a apresentação de tela cheia, que é o que eu fiz aqui com vocês, e mostrar aberto no seu browser mesmo. Mostrando aberto no seu browser, você não corre o risco de, por exemplo, o PowerPoint dar problema de sincronia com o YouTube, eu não conseguir acessar o vídeo. Eu já vi isso acontecendo algumas vezes também, tá? Então, você mitiga esse risco caso você use essas questões de vídeo fora da apresentação. Beleza? Beleza, valeu, Lucas. Ei, Lucas, é o Wesley, tudo bom? Beleza, Wesley, e você? Beleza. Eu também tenho o maior receio de usar vídeo, cara, porque, às vezes, principalmente se eu estou querendo usar o áudio, porque às vezes não tem tanto. As pessoas, às vezes o vídeo está funcionando legal, mas o áudio não funciona e dá aquele vácuo na apresentação, né? Então eu tenho um receio de usar vídeo. Mas eu tenho atualmente achado melhor fazer vídeo do que. Mas às vezes as pessoas querem fazer um demo da apresentação no meio da apresentação. Aí eu prefiro o vídeo ao demo. Você concorda? Você acha também? Você processa na fé, cara? Porque o vídeo está mais controlado, né? E geralmente o demo você não precisa do áudio, né? Você fica falando e deixa o vídeo em loop ali. Você acha que você gosta disso? Você não acha que funciona bem? Uhum. Tá, eu acho assim, o primeiro ponto que você falou, que eu acho realmente importante, é o de usar vídeo, quando a infraestrutura do local te prejudica. Isso é um fator que lá no diagnóstico da apresentação você tem que fazer. É tipo assim, cara, qual é a infraestrutura que eu vou ter? Se eu for fazer uma apresentação, sei lá, será que vai ter Wi-Fi? Será que vai ter uma caixa de som? Será que eu preciso levar minha caixa de som? Geralmente, quando eu vou fazer a apresentação e eu levo a minha máquina, eu levo a minha caixa de som. Que eu tenho uma Beats-Pill pequenininha. Por quê? Porque isso evita que, na hora que o som deles der problema, pelo menos a minha Beats-Pill é potente o suficiente para todo mundo ouvir. Então, tem esse trade-off também. É sempre bom você averiguar com quem está organizando o evento no qual você vai fazer essa apresentação, quais são os materiais que você vai ter disponível. E geralmente você chega um pouquinho antes para testar, porque se o áudio não funcionar, vixe, é melhor cortar a apresentação, porque você tira todo o tesão da galera. Sobre o vídeo, você gravar um vídeo ao invés de fazer a demo, eu também acho melhor. Pelo menos das experiências que eu tive, sempre sai melhor, porque enquanto está rolando ali o vídeo, você consegue ir mostrando e ir pausando a tela pro pessoal. E no vídeo você garante que você vai estar fazendo, por exemplo, se você está fazendo uma apresentação do seu software, você garante que você vai estar percorrendo o caminho feliz das coisas. Então você evita aquela situação de você achar um bug no meio da apresentação, porque aí pega muito mal para você e para a plateia. Se você está apresentando para um investidor e a sua parada dá bug na frente, putz, cara, o cara perde tesão total na sua ideia. Então você pode gravar um vídeo com antecedência, pode inclusive deixar esse vídeo fora da apresentação. Você só minimiza a apresentação, abre ele ali e você pode ir pausando o vídeo e falando do seu software à medida que ele vai, à medida que você vai avançando nele. Ou colocar ele numa velocidade menor do que 1, né? Aquela velocidade eu acho que é 0.5, que aí o vídeo vai passando devagarzinho e você pode ir falando com a sua plateia enquanto o vídeo vai passando e fazendo um highlight na tela daquilo que precisa ser apresentado também. Então, olha, tipo, cara, aqui você consegue ver os relatórios você consegue ver tais e tais gráficos, existe a possibilidade de você olhar esses filtros aqui de cima e por aí vai. Não traz toda a interatividade que a plateia pode querer, mas ao mesmo tempo ela traz um benefício para você, que é a segurança de evitar qualquer tipo de problema durante a sua apresentação. Então, eu iria pelo caminho do vídeo também, pré-gravado, como você citou. Excelente, obrigado. Alguma outra pergunta, gente? Eu sei que tem alguém digitando aqui, mas se alguém quiser ir falando por enquanto, pode falar. Tá, a Fernanda perguntou sobre o que eu acho de utilizar slides padronizados, mudando apenas o conteúdo. O que eu vejo, Fernanda? Você é tudo uma questão de trade-off. Então, qual que é o benefício de você usar slides já pré-definidos, já padronizados? É que você só vai se preocupar em como encaixar o conteúdo que você quer ali dentro. Então,
aumenta, em tese, a sua produtividade. Por outro lado, ela tira de você aquela questão de ter uma apresentação que é muito mais a sua cara, de você se sentir à vontade. Outro problema também, outra questão também que você tem é que quando você tem slides padronizados, você tem que seguir rigidamente aquele padrão que já foi pré-definido, e algumas situações não se adequam a esses padrões. Então, por exemplo, quando você pede para alguém fazer uma identidade visual de slides para você, o cara geralmente planeja assim, olha, tem esse slide aqui que é de capa, tem esse slide aqui que é de transição, tem esse slide aqui que é conteúdo de uma coluna, esse slide aqui que é conteúdo de 2 colunas, e ele te dá um exemplo de slide que usa imagem. Aí ele usa uma imagem que é, sei lá, quadrada. Aí você quer usar uma imagem que é retangular ou que é triangular. Putz, como é que você faz dentro daquele slide? Às vezes você faz umas peripécias lá dentro que acaba ficando bem feio. Provavelmente você já deve ter visto apresentações desse tipo, nas quais o cara, sei lá, coloca um smart art lá do PowerPoint dentro de um slide que tem um título mega chamativo, um footer mega chamativo, e aí quando você bate pro slide, você não sabe se você olha pro título, pro footer ou para aquele imenso processo gigante lá que o cara botou no meio do slide. Então, por um lado, é bom, e caso você, cara, não queira perder tempo fazendo design, utilize, mas tenha em mente que aquele conjunto de slides padronizados, eles servem para use cases específicos. Talvez vai chegar uma situação em que você não vai conseguir utilizá-lo. Assim como aquele conjunto de slides, ele está preparado para algum conjunto de imagens. Então, se o slide, por exemplo, ele é muito claro, e que você coloca uma imagem que é muito clara nele, putz, você pode ter um problema de contraste aí muito grande no seu slide, né? Por outro lado, quando você faz um negócio mais personalizado, você investe mais tempo. Mas você faz um produto que é bem mais a sua cara. O que eu hoje prefiro? Eu hoje prefiro investir mais tempo montando as apresentações à minha cara, porque eu me sinto mais confortável na hora de falar para o meu público. Mas também não tenho nada contra você utilizar slides padronizados. Eu acho que tudo depende do que você quer fazer. Você está disposta a assumir os trade-offs de cada um dos lados? Então, tem gente que não gosta de perder tanto tempo, por exemplo, selecionando cores. Eu, depois de ter escolhido tantas paletas de cores, já sei geralmente qual é a paleta de cores que eu utilizo, que é a mesma que eu utilizei para fazer essa apresentação. As fontes, as mesmas que eu utilizei para fazer essa apresentação, que é a Bibas Neo, a Oswald e a Railway. São as que eu utilizo sempre. Então, com o tempo, você vai achando o seu próprio estilo. Seu estilo de fontes, de cores e de imagens. E aí vai ficando cada vez mais rápido de você montar. Então, às vezes, se você perder um dia, você vai perder 2 horas. Montando os slides e mais, sei lá, 2, 3 horas fazendo o roteiro. E aí você gasta tipo, um período do dia ali e montou uma apresentação super da hora que vai, talvez seja mais fácil de você convencer alguém, né, do seu ponto de vista. Então, acho que assim, não posso dizer que eu sou time slide padronizado ou time slide personalizado. Eu te digo assim, que pra mim, a carapuça serve melhor do personalizado. Mas não tenho nada contra também o padronizado, não. Lucas. Oi. Oi, Stefano, cara, tudo bem? Beleza, cara, e você? Beleza. Cara, assim, eu tenho uma dúvida sempre em pitch, que eu tento sempre passar uma mensagem de final, né? Para poder terminar com realmente um nível de energia alto, assim. E sempre, normalmente, a gente cai no lugar comum que é botar ali a missão da empresa, ou que é uma definição, né, o sutiã ali do que é o seu negócio. O que seria assim, interessante que você vê para terminar em alta mesmo, um pitch, cara? O último slide. Um fechamento que eu gosto particularmente, assim, como eu falei quando eu estava apresentando, eu sempre olho as apresentações dos outros e eu tento replicar, geralmente, os finais que eles fazem. O melhor final que eu já vi e que me cativou muito foi o final que o Steve Jobs fala, do Steve Jobs quando ele fala no discurso para Stanford, que ele conta toda a história dele. Aí no final ele faz meio que um compilado de tudo que ele falou. Ele tipo assim, olha, por exemplo, que nem eu fiz aqui, tipo, olha, nós aprendemos isso, vimos isso. E a partir desse momento vocês estão preparados para isso. É um jeito de você finalizar também, né? Então, quando você vai fazer um pitch, falar, ó, minha empresa é essa, conseguimos resolver tal problema,
com esse nível de resultados, e a partir do momento que você usa o meu produto, você vai atingir esse objetivo. Ponto. Aí você dá, porque quando você termina dizendo assim, olha, fiz um compiladão, eu refresco a memória do cara de tudo que eu falei. E quando eu fecho dizendo assim, qual que é o objetivo, ou qual que é o benefício que eu estou dando para aquela plateia, é como se você estivesse dando um slogan para ela, que é o Stay Hungry, Stay Foolish, que o Steve Jobs fala. Né? Ele faz um compiladão, depois ele solta essa. E o Stay Hungry, Stay Foolish casa totalmente com tudo que ele falou anteriormente. E aí eu refresquei a memória da minha plateia, fazendo rapidamente esse compilado. É um bom jeito de terminar, tá? E eu gostei bastante. Geralmente é o que eu uso quando eu estou apresentando, assim, para ser bem sincero, assim, eu não uso outros não. Outro cara que eu indico você ver também os fechamentos de apresentações deles é o próprio Simon Sinek. Ele tem um fechamento que é tipo assim, uma frase de impacto em algumas apresentações dele. Eu tenho um pouco de receio com isso, porque assim, eu acho que o cara tem que ter muito culhões assim, para dar uma frase de impacto, assim, todo mundo fica, nossa, que foda. Eu geralmente não consigo passar essa energia, tá? Eu já tentei algumas vezes e foi meio frustrante. Então, tem essa possibilidade também de você terminar nas suas slides. Então, o que eu sugiro? Eu vou passar para vocês, então, depois eu passo para a Mariana uma lista, ou vocês podem me mandar um e-mail também, posso deixar meu contato com vocês. Eu passo para vocês uma lista de apresentações e vídeos que eu geralmente vejo antes de montar qualquer slide, porque isso me dá uma inspiração. E aí você pode dar uma olhadinha em como que esses caras fecham a apresentação também. Mas a primeira técnica que eu falei que é a que eu utilizo em quase 100% das minhas apresentações. Show, cara. Obrigado mesmo. Botei meu e-mail aqui no chat para vocês, para quem quiser me mandar uma mensagem pegando mais referências e tudo mais. Eu vou compilar algumas delas, vou compilar todas de uma vez. Tem algumas que eu não pus no roteiro dessa apresentação, então quando vocês me mandaram um e-mail, eu vou demorar aí talvez até quinta-feira para coletar tudo, mas eu disparo para vocês, então logo eu esteja com todas em mãos, tá? Mais alguma pergunta, gente? Essa coisa do Steve Jobs aí de também colocar esse final, né, uma coisa que todos podem se inserir, já é para cativar todo mundo, dá o sentimento de que todo mundo ali tem vontade de usar aquilo, de ter aquilo, né? Exatamente. Eu acho que é o segredo. Qual que é o grande segredo assim, das apresentações do Steve Jobs? É porque ele consegue envolver a plateia, sabe? Tipo, nesse vídeo do Simon Sinek, se vocês virem, que é o do Golden Circle, ele fala, quando o Steve Jobs vai vender alguma coisa, ele traz, ele fala assim, olha, a gente aqui na Apple, a gente constrói as coisas com o coração. A gente realmente tem um desejo íntimo de fazer coisas diferentes, de fazer coisas que impactem a vida das pessoas. Nós fazemos isso inovando todo o tempo, através de processos que inovam, através de um design forte, através de metodologias inovadoras. E o que nós fazemos? O resultado de todo o nosso porquê e dos nossos processos inovadores são os nossos MacBooks, são os nossos iPhones, são os nossos iPods e por aí vai. Então, ele parte de uma premissa diferente, né? Geralmente, quando você pega, por exemplo, apresentações de outras empresas mais tradicionais, como uma Dell da vida, uma Microsoft da vida, hoje em dia não, porque os caras já adaptaram o discurso dele, mas se você olhar apresentações lá de trás, os caras falam assim, nossa, lançamos um novo PC com 70 mil GB de RAM, com HD de 300 mil teras, Ou seja, tipo, o cara contou primeiro o que ele fez. E depois ele vai tentar, depois de contar todas as novas funcionalidades do computador dele, ele vai tentar te convencer que você precisa daquilo. Ou seja, ele vai tentar te dizer o porquê de você adquirir aquele produto depois de ele te falar todas as funcionalidades do produto. Ou seja, ele nem entende o teu problema. Ele quer simplesmente empurrar alguma coisa. Então essa é a diferença dos discursos, porque o Steve Jobs faz parecer que ele se importa com os problemas das pessoas, entendeu? E geralmente a maioria das apresentações que a gente vê, principalmente pitch de venda, principalmente se você parar para pensar, tipo a empresa de telemarketing, quando ela te liga, ela fala assim, senhor, podemos te oferecer um plano novo
o plano tem tais benefícios. Tipo, a mulher nem te pergunta, ou o cara nem te pergunta, tipo, cara, você está satisfeito com o meu serviço? Tipo, quais os prós e contras do meu serviço? Quais os problemas que você enfrentou? O cara nem pergunta, tá ligado? O cara só tá ligado, o cara só quer chegar pra te dizer assim, olha, compra tal serviço, taranã. Por isso que, tipo, por que você não compra? Porque você nem sabe se aquilo vai resolver seu problema. O cara nem está interessado em resolver seu problema. E aí o pitch de qualidade, pelo menos do meu ponto de vista, é esse que, no qual você mostra realmente o desejo de resolver aquele problema. Talvez sua solução, cara, nem seja a melhor possível. Talvez seu investidor nem ache a sua solução a melhor possível. Só que o investidor, quando ele olha para ti numa apresentação de pitch, ele está olhando para você, empreendedor, sabe? E depois ele olha para o seu produto, né? E depois vai vir a apresentação. Então, o slide ele vai dar um tchan ali no que você está falando. Só que se você não tiver conteúdo, nada vai para frente. Se você não for um cara bom, competente, também não vai para frente. Porque se você for um cara bom com um produto ruim, você vai se adaptar e fazer esse produto ficar bom. Se você for um cara ruim com um produto bom, isso nunca vai para frente. Então, sempre faz parte ali de como você consegue transmitir esse sentimento também. Tem, inclusive, um TED Talk que fala sobre linguagem corporal. Eu posso também recomendar para vocês depois também, que eu vi algumas vezes, principalmente quando eu precisava me ajustar durante as apresentações, porque eu sou um cara que gesticula muito, e gesticular demais também não é tão interessante para a apresentação, porque as pessoas ficam prestando atenção mais nas suas mãos, que estão mexendo, do que no que você está falando. Então, o segredo não é não gesticular, porque não gesticular você parece um robô. O segredo é você gesticular nos momentos certos, da maneira certa, né? Então, tipo, você está falando de um jeito mais calmo, você não vai ficar balançando a mão rápido, você vai balançar suas mãos de maneira suave. Se você está tentando trazer um momento de tensão para a galera, você está se movimentando mais no palco, porque isso vai te ajudar também a gerar, vai ajudar a plateia a entrar nesse clima de tensão também que você quer gerar. E por aí vai, né? Então, tem esses pontos que precisam ser levados em consideração também. Só esses pontos e todos esses pontos, né? Cara, assim, parece ser bastante coisa e realmente mas o que eu sugiro assim para quem está começando? Cara, foca no simples, tá? Foca em primeiro em montar um roteiro bom, de qualidade, porque mesmo que você seja um apresentador que não é tão bom, se você tiver um conteúdo de qualidade, as pessoas vão ficar atentas. Depois, vai observando vários slides de referências e vai tentando, cara, fazer copy and paste desses slides. Tipo, tenta fazer no PowerPoint o que tu viu no slide da internet. Porque, como eu falei, ninguém aqui é designer. Então, você nem precisa perder muito tempo fazendo, tipo, preciso baixar um Photoshop aqui para fazer um negócio foda. Não. Então, você pode fazer no PowerPoint. A maioria das coisas que eu faço em slide é do PowerPoint. Tipo assim, aquela primeira imagem da minha apresentação, que tem um moleque em preto e branco, ou um moleque em colorido e o resto em preto e branco, aquilo eu fiz no PowerPoint. Por incrível que pareça, as pessoas acham que não dá pra fazer no PowerPoint, mas aquilo dá. E eu descobri assim meio que sem querer. Então, à medida que você vai tentando experimentar as possibilidades do PowerPoint ou das outras ferramentas que vocês têm à disposição, vocês vão também aprendendo a manuseá-las da menor maneira possível, né? Então, foca no roteiro, depois foca nos slides, e aí depois, cara, vai trabalhando tua oratória, porque isso vai vir com o treino. Cada vez que você treina na hora de fazer essa apresentação, isso ajuda. Quando eu vou fazer apresentações muito grandes, cara, eu treino pelo menos umas 6 a 10 vezes, assim. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação importante para defender um projeto. Cara, já treinei, tipo, 6 vezes seguidas, assim, apresentações de 10 minutos. Então, eu apresentei durante 1 hora, seguido, até eu me sentir à vontade para falar tudo que eu tinha que falar, com uma dicção boa, com uma oratória boa, e na hora que eu cheguei na frente da plateia, eu não falei exatamente o que tinha escrito no meu roteiro, mas eu entreguei todo o conteúdo que eu queria entregar. E no final das contas é sobre isso que importa. É você transmitir a mensagem que você tem que transmitir, mesmo que você não fale as coisas tal qual está escrito no roteiro. Desculpa. Oi, Lucas. Oi, Mariana, pode falar. Ai, foi ótimo, obrigada, viu? Acho que esclareceu bem. Eu que agradeço, gente, pelo convite de vocês. Então, se você quiser me mandar algum material, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser mandar também por e-mail, fica à vontade, tem o e-mail do Lucas aí. Qualquer dúvida também pode falar com a gente.
E depois a gente vai disponibilizar também esse link da apresentação no YouTube, no nosso canal. Então, quem quiser pode ver de novo. Obrigada, viu, Lucas? E, gente... Obrigado, gente. Boa noite a todos. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Obrigada mesmo, viu? E, gente, fiquem Até de mais, olho. gente. Boa noite. Boa noite. A gente está com outros webinários aí já agendados, então é só ficar de olho no Simpla e no nosso site. E é isso. A gente vai se falando aí nos próximos. Beijos e boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.